Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos engrandecer ao Senhor neste dia 27 de setembro de 2023, pela maravilhosa oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntamente com todos e aqui podermos engrandecer ao Senhor e termos esse tempo para aprendermos mais a respeito de Deus e também da Sua Palavra. Queremos aproveitar aqui a oportunidade para lermos um texto bíblico, e o texto que nós vamos ler está em Apocalipse, capítulo de número 18. Eu vou ler aqui os versículos 1 ao 3, que diz assim: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Eu li Apocalipse capítulo 18, os versículos de 1 até o versículo de número 3. É o texto que nós não é a nossa aula, esta nossa aula de número 170, retomando a temática de perguntas bíblicas, juntamente com o pastor Ciro Sanches de Borges, este jovem que conosco divide a tela. Pai, senhor pastor Ciro, tudo em ordem? Ó, senhor pastor Artes, tudo bem, meu irmão? Vai bem, sempre melhorando no Senhor. Estamos os dois hoje sem fone, né? Vamos ver se o áudio fica bom e se o pessoal colabora, que hoje está tendo um jogo aí, o pessoal está mais saliente? O pessoal está mais saliente. O tempo estava meio barulhento. Vamos ver se eles colaboram, né? Tá jóia, pastor, tá na benção. É porque o fone, ele ajuda, né, no sentido de filtrar, isolar a gente dos barulhos, né, e também impedir os próprios... Eu, na verdade, eu vou dizer para você que hoje eu não sei nem onde é que eu deixei o meu fone, acho que ficou no bolso da calça. Ah, mas nem precisa. Mas eu estou ouvindo o irmão perfeitamente. Então tá ótimo, que eu também consigo lhe ouvir bem. Pois muito bem, meu pastor. Pastor, vamos retomar então a nossa pauta de perguntas bíblicas. Amém. Não é? Nós abrimos aquele parêntese ali para falarmos a respeito do arrebatamento pré-tribulacional em duas aulas, na aula de número 168 e na aula da semana passada de 169. Caso algum irmão que esteja conosco ou que vai depois assistir essa aula queira, é só acessar, não é? Tanto aqui pelo Instagram, como também pelo nosso canal no YouTube, né? Sim. Pessoal, tem alguma pessoa dizendo que está travando? Para mim está normal aqui. Não sei se... aqui para mim está normal também. Tá torre cheia, o Wi-Fi bufando de sinal. Tá tudo certo. Você entrou na live aí? Às vezes é... Vê se está tudo bem aí a conexão. Estou pedindo para minha esposa ver aqui, porque... Tá bom? Amém. Minha esposa está dizendo que está ótimo. A Eliane também entrou ali e não comentou nada, não. Então, tá porque aí, ó, tá travando a fala. Porque a semana passada eu percebi que não ficou muito bom, né? Mas não sei. Não sei se em alguns lugares aqui está funcionando bem, minha esposa também está bem. Tá ótimo, então. Então vamos mandar a primeira questão e a gente vai desenrolando para ver se o sinal vai estabilizar aí. Mas eu acredito que, de repente, pode ser o equipamento dos irmãos que está com sobrecarga ali, de repente... Só alguns, uma dica aí para o pessoal, né? Se alguns estiverem com problema e outros não é problema nosso, entendeu? Porque quando é problema nosso, é geral. Todo mundo fica com sinal ruim. Se for um problema nosso, todos vão detectar. Se uns estão gostando, estão achando que tá bom, eu estou achando que tá ruim,
não é problema nosso, é problema da o sua equipamento. local aí. Com certeza. Né? Aí, às vezes, dá uma limpadinha na memória vai resolver um pouco a situação. Então, quem diz aí agora voltou, alguma coisa aí, talvez na sua própria conexão. Porque quando é problema nosso, todos vão detectar que está problema. Quando trava, por exemplo, não tem jeito, todos vão ver que travou. Agora, tá vendo? Tá top. A outra fala que está ruim. Então, quer dizer, se tem havido diferença é porque é problema local, né? E não nosso. Com certeza. Às vezes o Wi-Fi está baixo sinal e tal. Eu tenho dificuldade quando eu estou viajando que tem que fazer a live de algum hotel, porque o hotel normalmente tem ali uma rede Ruim. que não tem tanta capacidade e todo mundo à noite está nos quartos e aí todo mundo se conecta, às vezes mais de um equipamento e aí sobrecarrega. Em algum momento eu já até fiz live usando o 4G que foi melhor do que o Wi-Fi do lugar onde eu estava. Mas hoje nós estamos aqui no estúdio do CETAD, bem, tá tudo jóia. Pelo menos a internet aqui é top. Tá? Torre cheia. A minha também é para ser boa, então. Então vamos lá. A gente se algum irmão tiver dificuldade em relação a isso aí, depois eu vou passar meu CPF, você faz um Pix para mim, que vai ficar tudo certo. Aleluia. Ô, glória. Quem estiver com a imagem limpa, aí depois manda um Pix para nós. É isso aí. Vamos lá. Pois bem, pastor Ciro, Ezequiel mandou uma primeira questão aqui que diz respeito à Grande Babilônia, que está lá em Apocalipse, não é? Sim. Como reconhecer a Grande Babilônia dos últimos tempos? Então, nós estudamos agora recentemente na escola dominical, né? Vai começar um novo trimestre, mas no trimestre anterior nós estudamos sobre a igreja e o império do mal, e destacando-se o espírito da Babilônia, né? Claro que o enfoque não foi escatológico, foi um enfoque mais relacionado com o espírito do anticristo. E só para fazer um esclarecimento aqui, porque tem muitos irmãos que às vezes a gente está querendo sair do assunto escatológico, mas essa questão esbarra na escatologia, né? Eu percebo, às vezes, que alguns irmãos dizem assim, o anticristo não vai se manifestar porque ele já está presente desde o início, porque João falou do espírito do anticristo, ele já está entre nós. Então, veja, tem que distinguir duas coisas. O espírito do anticristo e o homem do pecado, que é uma pessoa, um preposto de Satanás. Quando João fala do espírito do anticristo, veja, ele está falando do espírito do próprio diabo. Ele está falando da ação do próprio diabo. Porque o anticristo, em pessoa, vai ser um preposto de Satanás. Então, o grande anticristo, vamos dizer assim, o protagonista é o diabo. O diabo é o maior anticristo que existe. Então, o espírito do anticristo já está presente porque o diabo é o Deus desse século. Só que quando a Bíblia diz que vem o anticristo, que vem o homem do pecado, é que virá um homem, uma pessoa, um ser humano de carne e ossos, uma pessoa normal como qualquer outra, que vai nascer, um dia vai ser criança, ou talvez já foi criança, pode estar até entre nós, mas ainda não se manifestou como pessoa. Este homem do pecado, ele vai assumir esse papel. Ele vai se tornar o anticristo. Porque, inclusive, os anticristos, né? A Bíblia diz, 1 João capítulo 2, versículo 18, como vem o anticristo, muito se tem feito anticristo. Ou seja, os anticristos não nascem prontos, eles se tornam anticristo. Ninguém nasce anticristo. Porque Deus não é criador de figurinhas carimbadas. Isso aí é uma ideologia equivocada, né? É uma teoria, uma doutrina equivocada que nós não corroboramos. Essa ideia, por exemplo, de que Judas já nasceu traidor. Não, a Bíblia deixa claro que Judas tornou-se traidor. Tornou-se esse filho da perdição. Tornou-se. Mas não vamos entrar aqui na questão do Judas e também o assunto não é o anticristo. Mas eu quis só explicar isso porque no trimestre anterior, quando se menciona o espírito da Babilônia, é algo relacionado com o espírito do anticristo que já está no mundo
porque é o próprio Satanás, né? Agora, quando se menciona o espírito ou melhor, a Grande Grande Babilônia, Apocalipse, claro que é algo que está guardado para o futuro. A Grande Babilônia está guardada para o período tribulacional. Isso não significa que hoje, nesse período em que nós estamos, não haja a preparação para a Grande Babilônia entrar em ação. Porque o que será a Grande Babilônia? O irmão leu aí um texto de Apocalipse 18, e talvez seja interessante ler aqui outros textos em que aparece essa mesma expressão em Apocalipse. Interessante que nunca aparece Babilônia apenas, sempre a Grande Babilônia. E não é, claro, uma referência literal à Babilônia, ou seja, a cidade da Babilônia, porque nem existe mais, né, este Império Babilônico. E ele não consta no texto sagrado que no período tribulacional o Império Babilônico vai ser retomado. Não, aí é no sentido espiritual, né? E o próprio texto, se a gente ler, ele vai explicando. Então, por exemplo, no capítulo 14, versículo 8, acho que esse não precisa ler, porque é só uma ênfase parecida que o irmão já leu no capítulo 18. Ali o anjo, o segundo anjo, né, que aparece ali, ele diz que caiu a Grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações. Daqui a pouco eu vou explicar o que é a Babilônia. Depois, no capítulo 16, versículo 19, menciona-se que a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da Grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Aí, no capítulo 17, eu acho interessante ler, aí eu vou pedir a ajuda do irmão, por gentileza. Com certeza. Versículos 3 a 5. 17, 3 a 5 diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então veja, na sua testa ou na sua fronte, achava-se escrito, né, o nome, que é o mistério. Claro, aí é um mistério revelado. É bom que se diga isso, porque às vezes as pessoas, quando deparam com a palavra mistério, acham que tem alguma coisa por trás. Não, misteriosidade, aí, né? aí já está o mistério está sendo revelado, não é? Então, mistério. Babilônia, a grande mãe das prostituições ou das meretrizes e das abominações da terra. No capítulo 18, que o irmão leu, também menciona-se a queda da Babilônia. E no versículo 10 diz também que a grande Babilônia, a grande cidade, né? Poderosa cidade, a sua hora chegou, o juízo, tal. Também no versículo 21 diz que a Babilônia, a grande cidade, nunca mais será achada. Então, por conta dessa menção cidade, algumas pessoas, alguns intérpretes acabam achando que é uma referência ou à Babilônia literal ou a Roma, que estaria sendo chamada de Babilônia aí. Mas quando a gente lê com cuidado todo o livro de Apocalipse, com atenção, nós percebemos que tanto no capítulo 17, quanto no capítulo 18, em que Babilônia, a grande Babilônia, é mencionada com maior destaque, a gente vê que é um sentido espiritual e que não é uma referência a uma cidade literal, mas é uma referência a um sistema religioso, político. Claro que a gente precisaria de tempo aqui para explicar isso em pormenores. Eu lembro que numa outra ocasião a gente até dedicou, acho que uns 40 minutos de uma live para explicar isso. Já faz tempo isso aí, né? Então, claro que se você tomar o texto do capítulo 17, 18, você vai perceber
aspectos políticos, aspectos religiosos, porque a Grande Babilônia, na verdade, é um sistema político, econômico, mundial, que vai estar à disposição do anticristo, que é a besta. É interessante que aí no capítulo 17, que o irmão leu, diz que a Grande Babilônia é identificada como uma mulher, uma meretriz, e o nome dela é a Grande Babilônia, né? Deixa eu só retomar aqui o texto. A besta, ela tem as mesmas... aqui é o versículo 3, né? Só para repetir aqui a leitura. O 3 e depois o 5. O senhor pode ler novamente só o versículo 3? Apocalipse 17, 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, interessante, só para fazer um destaque, essas 7 cabeças e 10 chifres, quando você lê o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 3, quem aparece com essas características é o dragão. E o dragão a gente sabe que é o diabo, está escrito lá textualmente. Então, só para notar, só para observar que o anticristo vai ser um preposto de Satanás, porque Satanás ele é apresentado com 10 chifres e 7 cabeças, no capítulo 12, versículo 3. No capítulo 13, versículo 1, aí a besta, ou seja, o anticristo, aparece com essas mesmas características, porque é uma referência ao preposto de Satanás, ou seja, o homem do pecado que vai liderar esse sistema anticristão, ou seja, ele vai estar a serviço de Satanás. Aí quando você vai para o capítulo 17, versículo 3, que o irmão leu agora, a besta, que é o anticristo, novamente, com as mesmas características, ela na verdade está sendo montada. Olha que coisa interessante, porque a gente às vezes tem a impressão que quem está montando, claro, está no comando, não é? Ou seja, se eu estou montando um cavalo, eu estou no controle desse cavalo, em tese, né? Se eu souber, Cavalgar? se eu entender de equitação e tal, então eu sei montar um cavalo, tal. Se eu não souber, claro, é o cavalo que vai me levar para onde ele quiser, pode me derrubar e tal. O sentido no texto grego aí, desse texto, não é que a mulher está controlando a besta. Pelo contrário, o sentido é de que a besta está conduzindo essa mulher. Embora ela esteja sendo montada, o texto mostra que essa besta conduz a mulher. Ou seja, o sentido é o inverso do que eu falei. A besta que está no controle, que é o anticristo. Então, o anticristo conduz esse sistema, leva da maneira que quer esse sistema chamado de a Grande Babilônia. Então, essa besta com as mesmas características é montada por uma parça prostituta, que é um sistema político, repito, religioso, sincrético, né, chamado de Babilônia, e o próprio anticristo depois, não dá tempo de explicar aqui, ele se volta contra ela. Por quê? Porque esse sistema que a priori vai estar a serviço do anticristo, depois será deixado de lado porque emergirá a religião do próprio culto ao anticristo, que vai ter, claro, a segunda besta, que é o falso profeta, aí como o protagonista religioso. Então, o que existe hoje já, o sistema babilônico, como nós estudamos no trimestre passado, ele já existe, nesse sentido, espiritualmente falando. O mundo está sendo preparado, política, econômica, religiosamente. O mundo está sendo preparado para quê? Quando o anticristo ascender, ele vai ter tudo à sua disposição. Então, isso aí a gente percebe, é uma interpretação coerente com o contexto. Você percebe que a Grande Babilônia não tem nada a ver com localização geográfica ou cidade. A gente até, se a gente continuasse aqui só para citar, essas 7 cabeças, por exemplo, da besta, elas aparecem aí em Apocalipse, e o anjo explica, né? Nos versículos 9 a 11, um anjo explica para João
o que essas 7 cabeças representam. Ele diz a priori que são 7 montes, o que faz alguém associar a Roma, só que você vê que é um sentido espiritual, porque depois ele diz que nos quais a besta está sentada são 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei que procede do 7 e caminha para a destruição. Eu expliquei aqui em outra ocasião que esses 5 que caíram, na verdade, se você ler também à luz da profecia de Daniel, você percebe que esses cinco que caíram é o Egito, a Síria, a Babilônia, o reino Medo-Persa e a Grécia. O que existe, ou o que existia no tempo de João, era Roma, que é o 6º. O outro que ainda não chegou e durará pouco, claro, é uma referência aí ao antecedente do Império Anticristão, que será a base, que está se formando hoje. E a besta também é ele, ou seja, o 7º que formará o 8º, porque parte do 7º vai servir ao 8º reino, que é o próprio Império Anticristão, que vai durar 7 anos. Então, esse Império Anticristão, tendo a besta como o líder, o protagonista, vai estar sendo montado por essa mulher, porque é o anticristo e o seu governo que vai conduzir essa grande Babilônia, só que depois a gente vê lá no capítulo 18 que essa grande Babilônia vai cair. Vai cair porque o que vai prevalecer mais para da metade para o final do período tribulacional vai ser a religião do culto ao próprio anticristo. O próprio anticristo vai ser cultuado e a besta, a segunda besta, vai levar o povo a glorificar, a adorar o anticristo. Então, como reconhecer, como identificar essa grande Babilônia dos últimos tempos? O que nós vemos aí é que se trata, como eu já falei, de um sistema político, econômico, mundial. O capítulo 17 destaca mais o aspecto religioso, o capítulo 18 destaca mais a parte política, né? Mas tudo a gente percebe que é o sistema que vai estar à disposição do anticristo, e já está hoje, na verdade, né? Hoje o mundo já caminha para... o mundo está sendo preparado, né, para quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai ascender, o preposto de Satanás, o anticristo vai ascender e vai ter tudo à sua disposição. A gente vê hoje aí, só para lançar só mais um pouco de luz sobre essa questão, hoje a gente vê que existe uma agenda globalista, a gente vê discursos aí no sentido de ecumenismo, no sentido de paz entre as nações. O anticristo, quando ele se manifestar, ele vai, aparentemente, ter tudo à sua disposição e vai promover a paz, aparentemente. Por isso que Paulo falou, quando disser a paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Porque, a priori, vai haver paz. Vai haver paz. O mundo, assim, as pessoas vão ter a impressão de que o mundo melhorou, as coisas vão melhorar, está havendo uma harmonia, a guerra aparentemente terá sido controlada, mas é por pouco tempo, porque logo os juízos de Deus começarão a ser derramados. Isso é demonstrado no Apocalipse através da abertura dos selos. Quando os selos são abertos, e é o cordeiro que abre, aquilo ali é uma evidência de que desde o início do período tribulacional, Deus vai estar no controle, o cordeiro, a ira do cordeiro vai estar sendo derramada. Não é como alguns irmãos dizem, os mesotribulacionistas, por exemplo, dizem que até determinado ponto é a ira do diabo, é a ira dos homens, a ira de Deus só vai entrar em ação depois. Não, desde o início, quem abre os selos é o cordeiro, porque o período tribulacional, o diabo vai ter liberdade para agir, mas quem está no controle, aliás, Deus nunca perdeu e nunca perderá o controle
do universo e da história, né? Então, no período tribulacional, Deus também vai estar no controle. Muito bem, meu pastor. Essa questão fica mais esclarecida aos irmãos. Eu penso que essa questão ela tem também relação ao tema, de fato, da lição que nós estudamos até na outra semana, né? Que diz respeito exatamente ao espírito da Babilônia, a essa ação diabólica, né, que está aí sendo evidenciada com uma agenda, não é? Com uma agenda que vem para afrontar a igreja, o povo cristão, enfim. Vamos seguindo aqui. O Gilberto Cadima, ele faz aqui ele deixa uma pergunta que tem referência com Isaías capítulo 6. Gostaria de saber por que a brasa que o anjo tirou do altar purificou os lábios de Isaías, sendo que os rituais de sacrifício enfatizam a purificação por meio do sangue. Então, a passagem de Isaías 6 apresenta ali aquele episódio, né, em que o profeta, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, que era um parente dele, inclusive, né, porque o Isaías, ele trabalhava na corte, ele atuava ali na corte, né, então ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os serafins, a única vez em que a Bíblia menciona os serafins textualmente ali, os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E disse o profeta que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, ou seja, o próprio Senhor, o Senhor dos Exércitos, e a casa, né, o local ali se encheu da fumaça da glória de Deus. E quando ele contemplou ali aquela visão gloriosa, ele que estava assim com a vida um tanto quanto fora da vontade de Deus, ele estava ouvindo conversas imorais, e ele próprio estava falando também palavras que não devia. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Em outras palavras, ele, além de falar coisas impuras, ele gostava de ouvir as coisas impuras que as pessoas falavam, os ímpios falavam. E ele era um servo de Deus, por isso que ele naquele momento sentiu ali, sentiu-se arrependido, né, ao ver a glória de Deus. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque ele achou que ele ia morrer, que ele ia perecer, que ele ia ser condenado. Mas ali ele também estava se arrependendo do seu pecado. E quando ele faz essa confissão: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos, diz a Bíblia que um daqueles serafins voou na direção do profeta com uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, né? Aquele instrumento para pegar as brasas, como se fosse uma tesoura, assim, algo parecido, mas para tirar as brasas. E aquele serafim tocou os lábios do profeta. Ele disse: Isaías, o teu pecado foi tirado, a tua iniquidade foi purificada. E ele então começou a ouvir a conversa da Trindade Celestial. A gente sabe que é a Trindade porque ali eles falam em plural, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías, já purificado, ouvindo essa conversa, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ele foi purificado, no sentido de que ele, como servo de Deus, estava em pecado contra Deus, mesmo sendo servo de Deus, e ele recebeu a purificação ali naquele momento, o perdão e a reconciliação com Deus. Esse é o sentido da purificação aí. Agora, o nosso irmão, ele está fazendo uma relação com a purificação do pecado daquele que entrega a sua vida para Jesus. É evidente que a pessoa ela imediatamente, pela ação do Espírito, ela recebe 3 bênçãos instantaneamente, porque a salvação plena ela é tríplice.
de imediato, ou seja, a pessoa que é salva, ela é imediatamente regenerada, justificada e santificada, né? Então, ela, evidentemente, ela recebe a purificação que advém da obra que Jesus realizou na cruz, a obra expiatória, porque todas as outras bênçãos advêm da expiação, porque a expiação, a Bíblia diz que a expiação é por meio do sangue, né? Então, os animais que eram mortos no Antigo Testamento, eles apontavam para Jesus, que realizaria o sacrifício de uma vez por todos. Então, sem derramamento de sangue não há expiação, não há remissão, ou seja, o perdão também, mas tudo depende da expiação, porque a expiação não tem a ver com o pecado no sentido geral, o pecado original, enquanto que a redenção tem a ver com o pecado daquele que se arrepende. A pessoa pede perdão a Deus, ela reconhece o seu pecado, ela recebe a redenção, ela é a remissão dos pecados, ela tem a sua vida purificada. Agora, é bom dizer também que a purificação é uma daquelas bênçãos que Deus nos deu no passado, mas nós sempre estamos sendo purificados. O próprio João, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, ele disse: se andarmos na luz, como ele, Deus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja como o verbo está no presente. Não diz que purificou nem purificará, diz que purifica. Ou seja, hoje eu tenho que estar pedindo perdão a Deus porque eu cometo pecados, eu posso cometer pecados, posso vir a cometer, ou seja, no sentido de possibilidade, né? Que não é que a gente pode cometer pecado à vontade, mas nós somos pessoas propensas a pecar. Por isso que João falou: filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, a purificação pelo sangue de Jesus, que acontece na vida do pecador, é uma coisa, né? A purificação do pecador que se arrepende. Agora, a purificação do próprio salvo, como aconteceu com Isaías, quando ele se arrepende, pede perdão, algum pecado que ele cometeu e tal, é no sentido de que a pessoa é perdoada e não é que ela tinha perdido a salvação, né, também, porque a salvação não se perde assim por qualquer motivo. Claro que a pessoa que vive na prática do pecado, é claro que ela está desprezando a sua salvação. Agora, quando nós pecamos, João foi claro, temos um advogado, nós não devemos ficar prostrados. Nós temos que pedir perdão, deixar o pecado, porque aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia, e assim nós obtemos também a purificação. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías estava em pecado, ele fracassou, ele estava ouvindo conversas, piadas picantes, vamos dizer assim, conversas imorais. Ele também falava, ele estava pecando também ativamente, ativo e passivamente. Ele tanto falava o que não devia, como estava gostando de ouvir coisas que não agradavam a Deus. E quando Deus permitiu que ele visse a sua glória, ali foi uma confirmação do chamado de Isaías, que ele estava sendo chamado para ser um grande profeta de Deus, um profeta messiânico, e ele estava assim meio, né, ainda com a vida toda atrapalhada, precisava de um chacoalhão. E a maneira que Deus usou foi revelando. Veja como Deus é misericordioso. Mesmo a pessoa com a vida atrapalhada, ainda Deus lhe revelou a sua glória. Mostrou algo ali glorioso. Só para Isaías, inclusive, porque nenhum outro profeta viu os serafins. E ele viu, né? Com certeza. A única menção textual aos serafins é essa aí de Isaías capítulo 6. Embora haja outras referências que são similares, mas não se menciona ali o termo serafins, né? Então, pastor Edson, é essa questão, né? A brasa ali que veio da presença de Deus, claro, foi uma experiência espiritual, não foi ali no sentido do fogo literal, senão teria queimado o profeta, ele teria se machucado, né? Então foi um sentido espiritual que ele foi purificado, aquilo ali representava aquela visão toda que ele teve,
e o anjo vindo em sua direção para tocar os seus lábios, foi uma experiência transcendental, espiritual, para ele perceber que Deus estava confirmando a sua chamada e purificando-o daquele pecado para que ele não cometesse mais também, né? Aquele tipo de pecado. Tá certo, meu pastor. Eu tentei rebuscar na memória, mas não me lembrei a quantidade de vezes que ele, antes dessa experiência com Deus, ele diz: ai de vós, ai do povo, ai, ai, ai. O capítulo, se não me engano, o capítulo 5 tem vários ais, né? Ai da no ai dos presos, no 3 também tem, no 3 tem, no 4 ai tem. dos que ao mal chamam bem, né? São 22 ou 23 vezes que ele fala ai, ai, ai. Então, assim, depois ele fala ai de mim, né? Então, aí quando ele tem essa experiência, ele diz: ai de mim, porque sou um pecador, porque vou perecendo, né? Ele é um pecador, também estava no meio de um povo que era pecador igual ele. Aí reconheceu a miséria dele próprio, né? Porque até então ele só fazia o apontamento para as misérias dos outros. Na verdade, essa história se repete, né? É verdade. Tem um monte de gente hoje em dia que só consegue ver os problemas da vida dos outros e as do próprio ele acaba não vendo. Mas na hora que o indivíduo tiver uma experiência com Deus, aí ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo. Pois bem, meu pastor, ficou bem esclarecida essa questão. A irmã Rosane Quarantalessa, que é a sua vizinha aí, né? Vizinha, Pronto, ela fez a pergunta assim, ó. Pode explicar a respeito do servo sofredor que está em Isaías capítulo 52? Eu creio que ela se referiu ao 42, né? No texto ficou 52, mas ela disse 52, né? Mas o texto que fala do servo sofredor, a profecia messiânica, é o 42. 42. Inclusive, se o irmão puder ler aí, por gentileza. Está na mão. Então, são 9 versículos, mas acho que seria interessante ler. Vamos lá. Isaías 42, versículos 1 a 9. Deixa eu fazer uma coisa, porque confesso que eu estou tendo uma dificuldade. Está resolvido. Está resolvido o problema. Mas bora lá. Esse é multifocal, não? Esse não é multifocal, só para leitura, só de perto. O irmão não tem problema para distância, né? Não, aqui era só o braço. Eu antes tinha que usar 2 óculos, aí eu resolvi fazer o multifocal, porque era complicado aquele negócio. Um óculos para longe, outro para perto. Se eu firmar bem os pensamentos em Deus, eu consigo ler, mas tem hora que complica. Então eu achei melhor pegar. Mas vamos lá. Isaías 42. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e, antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Ali, muito bem. Isaías 42, versículos de 1 a 9. Então, a profecia sobre o servo do Senhor é essa aí. Claro que no capítulo 53 fala dos sofrimentos. Mas a profecia sobre o servo, né, o 53 fala dos sofrimentos, né?
Então, o que a gente pode destacar aí? O servo do Senhor, que começa a aparecer nesse capítulo 42, claro, depois vai ter outros desdobramentos, mas o que menciona, a profecia que menciona textualmente como servo, numa referência a Jesus, porque é uma profecia messiânica, né? É esse texto aí, Isaías 42, 1 a 9, que é uma passagem que é aplicada também por Mateus. Mateus 12, versos 17 a 21. Depois os irmãos podem conferir. Mas Mateus 12, 17 a 21 relaciona essa profecia com Jesus. Então está claro que esse servo do Senhor que está aí é uma referência a Jesus, uma referência profética, a profecia messiânica. Então, o pastor Hermes leu aí os versículos 1 a 9, só para fazer um pequeno destaque. No versículo 1, veja que tem a referência de que o próprio Deus, né? Aí é o próprio Deus falando do seu filho. Então, o próprio Deus Pai falando de Jesus como servo do Senhor. Quando ele diz aí, eis aqui o meu servo, é importante prestar atenção ao contexto, porque no mesmo livro de Isaías, o povo de Israel também é chamado de servo. E o próprio Ciro, né, também, o rei da Pérsia, é chamado de servo. Agora, o servo aqui, o meu servo, a quem o próprio Deus se refere, é o Senhor Jesus. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, né? Se refere como eleito. É o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Aqui tem até temos um paralelo com o batismo de Jesus, né? Porque quando Jesus desceu as águas do batismo, quando ele sobe, diz Lucas que orando ele, né, o Espírito do Senhor vem sobre Jesus, na forma corpórea, a forma de uma pomba, e ouve-se uma voz do céu, que não é outra, a voz do Deus Pai, que diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então veja como tem uma semelhança aí, né? Em quem se apraz a minha alma, o Espírito descendo sobre ele. Então tem uma referência aí ao batismo. No versículo 2, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ou seja, aqui está mostrando que Jesus, como servo do Senhor, ele não viria como um rei conquistador, como aqueles conquistadores terrenos que alardeiam que eles são e fazem grandes anúncios de façanhas, né? Ou seja, Jesus viria numa missão de paz. Jesus não viria como alguém para se exaltar, ele viria humilde, montado num jumentinho, ele, como Zacarias falou, ali no capítulo 9, né, entrando em Jerusalém triunfalmente, mas montado num jumentinho e tal. E também o próprio Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus viria em humildade, em missão de paz. E isso também fala da sua morte, como cordeiro, mudo e tal, como está lá no capítulo 53, mais adiante. Então, tem o sentido aí também messiânico, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. O versículo 3 diz que a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, como verdade trará justiça. Ou seja, Jesus, ele veio para não jogar ninguém fora como inútil, considerando essa pessoa como uma cana trilhada, um pavio que fumega, ou seja, está para praticamente se apagar, mas Jesus não veio para prejudicar ninguém, pelo contrário, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então tem tudo isso tem uma referência messiânica. Então no versículo 4 também, o Messias não será uma luz brilhando vagamente, nem se mostrará fraco, tampouco ele será quebrantado ou desencorajado, porque não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão sua lei. Os versículos 5 a 6, o Deus Pai fala novamente, o irmão leu aí, aí é o Pai falando do seu Filho, é Deus Pai falando do Senhor Jesus. No versículo 7, diz que ele vem para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas, ou seja, a missão desse servo do Senhor. E os versículos 8
a 9, o próprio Deus fala novamente e diz que as primeiras coisas já se cumpriram e coisas novas ainda virão. Então é importante notar que aí entra o elemento profético, mais precisamente com respeito ao Messias. Então veja, as primeiras coisas são os eventos previamente profetizados que naquele momento estavam sendo cumpridos, porque Isaías escreveu isto por volta do ano 700 a.C. Então algumas coisas, não convém entrar aqui em detalhes para não tomar muito tempo, já estavam cumpridas. Agora, as coisas novas que Isaías menciona são profecias ainda não cumpridas. Algumas delas messiânicas, que tem a ver com a primeira vinda de Jesus, e a gente sabe que Isaías também trata do milênio, ou seja, coisas que vão se cumprir só a partir da segunda vinda. Veja como nós hoje somos privilegiados de ter a Bíblia completa à mão. Porque nem Isaías, quando ele profetizou, ele tinha ideia de que Jesus viria 2 vezes. Inclusive, as pessoas que viviam no primeiro século, veja que o próprio Zacarias, né? O profeta, o pai de João Batista, e também lá Simeão, Ana e tal, quando eles fazem menção ao Messias, eles usam termos como que dizendo que o Messias que viria já iria resolver tudo. Ele viria para libertar Israel do opressor, libertar Israel que estava subjugado, claro, estava debaixo do Império Romano. Então eles já pensavam, o próprio João Batista, quando estava na prisão, ele mandou perguntar se Jesus era realmente o Messias ou se devia esperar outro, por quê? Ele estava esperando que Jesus iria ali ser como o Messias libertador do que os profetas mencionam. Mas Jesus, na primeira vinda, veja, Isaías capítulo 61, fala dos 2 lados da moeda. Jesus vindo para pregoar a justiça e tal, dar liberdade aos cativos e tal, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso tudo tem a ver com a primeira vinda. Só que depois fala do dia da vingança de Deus. Tanto que Jesus, lá na sinagoga em Nazaré, ele para a leitura de Isaías 61, hoje nós sabemos que é 61, claro que naquela época não estava dividido em capítulos e versículos. Né? Então, mas ali Jesus para no ano aceitável do Senhor e diz: hoje se cumpriu essa profecia sobre mim. Por que ele não continuou a leitura? Porque, claro está que a outra parte vai se cumprir no futuro. Então, eu acabei aqui abrindo um parênteses, acho que eu abri um colchete também, deixa eu fechar aqui, voltar, só para dar destaque, então, que as coisas novas são profecias que ainda estão guardadas, estavam, né, quando Isaías profetizou, estavam guardadas para o futuro. Claro, uma parte delas se cumpriu quando Jesus veio na primeira vinda e outra parte vai se cumprir na segunda vinda. O que já se cumpriu, claro, na primeira vinda, a encarnação de Jesus, propriamente dita, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, Isaías 7,14, um menino se nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. Isso também, claro, já se cumpriu, não é? Jesus, o menino já nasceu, já houve a encarnação do verbo e a sua morte, conforme Isaías 53, a sua ressurreição, e agora tem outras profecias que estão sendo guardadas para o plano escatológico de Deus, que terá o seu start, vamos dizer assim, por ocasião do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é o evento desencadeador de todo o plano escatológico. Hoje, claro, estão acontecendo aí algumas amostras do que vai acontecer de maneira plena a partir do arrebatamento da igreja, né? Então, é isso aí, pastor. Eu acho que deu para entender que o servo do Senhor aí é uma profecia messiânica. Maravilha, então. Nós temos aqui também o nosso
companheiro, locutor Francisco, ele fez uma pergunta, essa é uma daquelas que é recorrente, né? Onde é que estava Daniel? Onde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abdinego foram lançados na fornalha? É umas perguntas boas, né? É. Então, a Bíblia não diz, né? A rigor. Claro que, assim, a gente subentende, a gente, pela leitura, a gente é levado a crer que Daniel estava presente pelo seguinte, porque no capítulo 3, versículos 1 a 3, nós vemos que ali quando Nabucodonosor mandou fazer aquela estátua e colocar no campo de Dura, na Babilônia, uma estátua de 60 côvados, mais ou menos aí o tamanho da estátua do Cristo Redentor, né? Quem já visitou o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro tem 38 metros, né? Contando o pedestal. A partir do pé são 30 metros. Então aquela estátua de Nabucodonosor, aquela estátua que foi erigida no campo de Dura, tinha por volta disso aí, 30 e poucos, 35, 36 metros, talvez, em torno disso, né? Dependendo aí da variação do côvado, que pode também ter uma pequena variação, né? Quando ele mandou levantar essa estátua, o que diz lá o decreto do rei? Daniel 3:2 diz que ele mandou reunir príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães, oficiais da província, ou seja, não escapa ninguém que estava debaixo da autoridade dele e daqueles que faziam parte do seu governo. E diz que todos estavam presentes, né? Todos estavam presentes. E se todos estavam presentes, supõe-se que Daniel também estaria, porque Daniel fazia parte ali da liderança que estava a serviço de Nabucodonosor. Só que aí vem o outro lado da moeda. A gente também, embora nós saibamos que a Bíblia não omite os erros dos servos de Deus, né? Então, claro, se Daniel tivesse cometido esse erro, eu penso que não haveria motivo para isso aí ficar implícito. A Bíblia teria dito, olha, Daniel, infelizmente, adorou ali. Não diz que Daniel adorou aquela estátua de Nabucodonosor. Pelo contrário, o próprio livro de Daniel mostra que ele se recusou a se alimentar da comida oferecida pelo rei, porque ele sabia que era consagrado a um deus pagão, e também a Bíblia diz que ele, em outra ocasião, quando ele foi jogado na cova dos leões, isso aconteceu porque ele não quis deixar de orar ao seu Deus. Isso foi posterior, inclusive, àquele episódio envolvendo Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eu penso que Daniel, por algum motivo, ele não estava presente, né? Pode ser que ele estava cumprindo alguma missão, porque ele também, certamente pelo cargo que ocupava, ele podia cumprir missões também em outras nações e tal, poderia estar a serviço do rei em outra localidade, e não presente naquele momento exato, porque não há sentido a Bíblia omitir isso se ele de fato estivesse presente e não tivesse se prostrado, como foi o caso lá de Ananias, Misael e Azarias. Porque Ananias, Misael e Azarias, eles não se prostraram. Todos se prostraram, exceto eles, diz a Bíblia. Não diz que Daniel estava junto. E o tempo todo a Bíblia mostra que Daniel é um homem íntegro. O livro de Daniel mostra que Daniel, até o final do livro, do começo ao fim, você pode ler do capítulo 1 até o 12, Daniel sempre apresentado como homem íntegro, o homem que tem comunhão com Deus, o homem que recebe a revelação do futuro, o anjo Gabriel fala com ele diretamente. Então, eu penso que, pela comparação,
analisando o contexto, que Daniel, nesse caso, não estivesse presente, embora a Bíblia não diga, né? Eu estou aqui trabalhando em cima do silêncio, mas o silêncio do texto, né? Não está evidente no texto, mas eu penso que pelo contexto você tem aí uma forte possibilidade, né, de que Daniel não estava presente nesse momento. Maravilha. É isso aí. Senão ele estava na fornalha também, né? Pois é. E ia estar lá também, junto com os meninos. Porque eles eram um grupo joia. Olha aqui, ó. O Rodrigo levantou uma questão interessante. Interessante essa aqui. Usar contraceptivos é pecado? Então, nem tudo a Bíblia trata por meio de mandamentos, né? Então, a gente não vai encontrar um mandamento na Bíblia dizendo que você não pode evitar filhos. Mas também você não vai encontrar um mandamento dizendo que é para você ter a quantidade de filhos possível que você puder ter, né? Porque aquele texto lá, enchei a terra e tal, muita gente se baseia. A turma acha que é para povoar a terra sozinho. Então, tem que claro que não é. Você não tem ali, com base nesse texto, a permissão para você não evitar filhos, porque o planejamento familiar não é na Bíblia vedado ao servo de Deus, vedado ao casal, à serva, ao servo do Senhor. Né? Então, pelos princípios da palavra de Deus, nós entendemos que é possível a gente ter uma vida equilibrada, planejada. Então, não há nenhuma reprovação na Bíblia quanto ao controle de natalidade. Até porque a relação sexual não é apenas para a procriação, né? A relação sexual também é para deleite do casal. As pessoas que casam, claro, para viver felizes em todos os sentidos. E é evidente que o ato sexual em si não tem por objetivo apenas a procriação. A procriação, claro, é algo importante quando o casal, quando uma família é constituída, é importante ter filhos e tal. Claro que isso aí é algo de foro íntimo, né? Uns preferem não ter filhos, outros planejam ter apenas um ou dois, outros já querem ter mais. Então, isso é uma questão de foro íntimo. Deus não interfere nisso. Deus apenas, a passagem da Bíblia em que há mandamentos e há outras em que há incentivos para você fazer determinada coisa, mas sem que haja um imperativo. Né? Então, a mesma coisa, a Bíblia fala da bênção do filho e tal, aquele que enche a sua aljava, diz a Bíblia, mas, claro, como flechas, né, que são lançadas, mas não é no sentido de que você é obrigado a ter vários filhos para agradar a Deus. Não, isso aí é uma questão de planejamento e tal, e não é vedado a nós isso aí. Agora, então, respondendo objetivamente a pergunta, é pecado usar contraceptivos? Bom, em primeiro lugar, respondendo, não é pecado o planejamento familiar, não é pecado evitar filhos, porque senão, veja, o irmão teria muito mais filhos do que tem, eu também teria, e a vida não é assim, né? A vida tem que ser tratada, a família tem que ser conduzida com equilíbrio, né? Agora, não é pecado evitar filhos. Agora, quando falamos de contraceptivos, aí a gente tem que ter uma informação boa sobre isso. Quem pensa em casar e passar um tempo sem ter filhos, precisa também, evidentemente, saber o que são esses meios contraceptivos. Porque é possível que a pessoa, se ela não tiver conhecimento, ela utilize um tipo de contraceptivo que possa ser abortivo. E o aborto, evidentemente, falando aqui claramente, é um crime, é um pecado, né? Um crime para nós, pelo menos. Claro que perante a lei, hoje em dia, isso aí tudo agora está em voga esse assunto e tal, e estão querendo descriminalizar e tal. E só
que para nós, biblicamente, sempre será visto como assassinato, biblicamente falando. Por quê? Porque a vida, do ponto de vista biológico e também bíblico, é contínua desde a concepção. A vida humana não começa a partir de um certo momento ou depois que nasce, não. A discussão gira em torno de 12 semanas hoje. Exatamente. Então, quer dizer, olha o absurdo, 12 semanas está praticamente formado. 3 meses, né? Uma criança de 3 meses... Na condição intrauterina já está formado. Então, veja, para nós, não há dúvida de que a vida começa na concepção. Ou seja, quando há o encontro da partícula masculina e da feminina, vou explicar um pouco melhor isso, a vida é gerada. Então, veja, nós temos que ter cuidado com métodos abortivos, porque o aborto, claro, ele é pecado. Evitar filho em si não é pecado, mas se você evitar filho usando um método contraceptivo que seja abortivo, aí você vai estar cometendo pecado contra a vida, né? A Bíblia diz: não matarás. E nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, nem de alguém na condição intrauterina, né? Isso aqui é um assunto, claro, que precisaria de um tempo maior para explicar. Mas veja, há meios naturais e meios recomendados pelos médicos, né, que são contraceptivos. Há meios que, embora o seu uso seja aceito, por outro lado, e até mesmo incentivado, tanto por autoridades legais como também pela sociedade, podem ser abortivos. Então, é importante consultar o médico. Claro que o médico ele tem a obrigação, né, de dar esclarecimentos quanto ao uso de qualquer medicamento, por exemplo, né? Veja, há uma discussão em torno do DIU. O DIU é um dispositivo intrauterino que tem tipos diferentes. E claro que se você consultar alguém aí, dependendo do tipo de ideologia que a pessoa defenda, a pessoa vai dizer: não, isso aí visa apenas impedir que o espermatozoide atinja o óvulo e tal. Mas a gente sabe que existe o risco também, porque quando um espermatozoide não consegue fecundar o óvulo, ele acaba, ou melhor, mesmo com o uso do DIU, né? Quando o espermatozoide ele consegue, mesmo assim, porque existe essa possibilidade, quando ele consegue fecundar o óvulo, forma-se o embrião, né? E aí, formando-se o embrião, evidentemente, nós temos aí já uma vida humana. E aí, o DIU, nesse caso, ele tem uma ação secundária de impedir que esse embrião seja implantado no útero, condenando a morte. Aí, no caso, é abortivo. Tem também a questão da pílula do mês seguinte. Tem a pílula do dia seguinte e a pílula do mês seguinte. No caso da pílula do mês seguinte, ela foi até proibida em muitos países, inclusive no Brasil, porque ela pode ser tomada até 7 semanas após a última menstruação e ela impede a manutenção do embrião no útero, né? Ou seja, é abortivo, provoca aborto. Já a pílula do dia seguinte, há também alguns questionamentos sobre isso, mas ela é tomada até 5 dias após a relação sexual de uma pessoa que está desprotegida, digamos assim, e segundo os especialistas, né, ela não seria abortiva, mas há questionamento sobre isso aí. Eu aconselho, na verdade, quem pretende usar métodos contraceptivos, que não sejam aqueles naturais, ou, por exemplo, o preservativo, ou até o anticoncepcional, a pílula, né, que gera efeitos também, uma coisa que, podendo evitar, é melhor, né? Mas a pessoa, se ela sair desses métodos que não são abortivos e tentar outros métodos que ela desconheça, é melhor que ela converse com um especialista, o próprio médico, para orientar essa pessoa sobre a ação de determinado medicamento. Entendeu? Tem que perguntar claramente: doutor, esse método ele é abortivo? Se eu tomar esse medicamento, ele é abortivo? Que efeito que ele vai gerar? Então, porque se for abortivo, aí não é recomendável, em hipótese alguma, para um cristão, uma cristã, no caso, né? A mulher que tomaria, nesse caso, o medicamento, porque
Às vezes a mulher toma e o marido toma também, né? Dependendo do tipo de tratamento aí, de medicamento. Então, respondendo objetivamente, as horas me mandam parar, né? Então, usar contraceptivos, a priori não é pecado, mas é preciso observar se não são contraceptivos abortivos. Aí sim é pecaminoso. E constitui um pecado gravíssimo, inclusive, né? Com certeza. E esse assunto está hoje na mídia porque ele está sendo apreciado no nosso Supremo Tribunal Federal, exatamente na busca, na tentativa, já que a proposta é de um partido político que é de esquerda, né, de extrema esquerda, e a proposta deles é regulamentar o aborto até 12 semanas, porque eles têm uma concepção muito diferente da nossa, né? Nós continuamos acreditando que está errado diante de Deus, diante da ética, né? Isso também foge muito. Pois bem, meu pastor. É assassinato, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Diante da ética, diante de Deus, aquilo que nós temos de revelação bíblica está completamente equivocado. Eu quero dizer aqui para os irmãos que todas as perguntas que foram feitas durante a nossa aula de hoje, elas estão registradas e nós estaremos colocando no nosso registro de pauta para as lives que vindouras, não é? Para que possam estar sendo respondidas aos irmãos. Algumas questões que são levantadas aqui, que em outras aulas nós já tratamos, o que a gente faz é encaminhar para os irmãos, amanhã eu vou estar fazendo isso, encaminhar para os irmãos o link da aula onde nós já tratamos a questão, para não ficar respondendo ali sempre a mesma coisa e termos a oportunidade de tratar de questões que ainda não foram tratadas aqui nas nossas aulas. Joia? Mais? Desde já eu quero agradecer a participação de cada um dos irmãos, aqueles que chegam logo cedo e que ficam até o fim, até o derradeiro. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vi o pastor Evandro, eu não sei se ele está aí ainda, né? Eu vi quando ele entrou, eu até dei um aceno ali para ele, mas ele não escreveu nada, então não sei se ele está ainda. Mas desejar que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Ciro, as suas considerações finais. Quero agradecer pela oportunidade. É muito bom, né? Nós podermos, todas as quartas-feiras, estarmos aqui juntos para respondermos essas perguntas. E aí temos irmãos participando de várias partes do Brasil e do mundo também. E para nós tem sido um prazer, né? Então, que Deus abençoe os nossos irmãos. Quero agradecer ao pastor Ecos, nosso diretor do CETADB, nossa irmã Eliane, né? Nossa vice-diretora, né? Também, toda a nossa equipe em Apucarana, no Paraná. Quero também pedir que o senhor aí, por gentileza, transmita a nossa saudação ao nosso querido pastor Daniel Acioli. E nós estamos felizes com tudo que temos recebido da parte do Senhor e que Deus abençoe todos os nossos professores e alunos, né, do CETADB, espalhados pelo Brasil, pelo mundo. E graças a Deus por essa instituição tão maravilhosa que já tem aí 12 anos, né, pastor? 13 anos. 13 anos. 13 anos e meio. Já avançou para mais de 13 anos e meio. Em fevereiro próximo, completaremos 14 anos de atividade. Aproveitar para dizer para os irmãos, você tire um print da tela, porque está fixado aqui o endereço do nosso site. Você acessando o site, logo na tela de abertura, tem ali uma promoção imperdível, né? Para aquisição dos 7 cursos ministeriais com um excelente desconto. Você tem essa oportunidade, além de estudar teologia, curso básico de teologia, médio e avançado, ainda a nossa grade curricular do bacharelado livre em teologia. Acesse o site, levante as informações. Se você ficou com dúvida, no próprio site você tem ali o ícone do WhatsApp para chamar a nossa secretaria e estar tirando todas as dúvidas que você tiver e assim já estar estudando teologia através do CETADB. Caso você não fez um curso de teologia, inicie já a sua formação teológica através do CETADB. E se você já fez algum curso,
você pode conosco estar ampliando o seu conhecimento e ainda que também fazendo aí uma reciclagem. Esse é o trabalho e nós estamos à disposição. Pastor Ciro, Deus abençoe e transmita aí a nossa saudação, não é? À sua casa, aos vizinhos torcedores, né? Saia no corredor ali e dê um grito a eles. Estão em silêncio, eu acho que o negócio não está muito bom do lado deles, não. Reverteu. Mas amém, transmita aí o abraço. Pelo silêncio que eu estou ouvindo aqui, a coisa está ruim. Silêncio, a derrota foi grande. Transmita o abraço então para a irmã Luciana, irmã Júlia. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, os nossos irmãos e irmãs, alunos. A irmã Eliane mandou um joinha. Deus abençoe. Ela está finalizando ali um trabalho que ela tem para entregar. A irmã Ivone sempre está conosco. A irmã Ivone é uma senhora abençoada, congrega aqui num dos setores da nossa igreja em Apucarana. Deus abençoe a irmã Ivone em Cristo Jesus. Pastor Emanuel lá de São José dos Campos também está conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. A paz do Senhor. Quarta-feira, 22 horas, tem mais. Até lá.